Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Laboratório de Programação para os cursos de Ciência da Computação e Matemática Computacional da UFCA. Bom, nos vídeos anteriores a gente falou um pouquinho da motivação dessa cadeira e o que é que a gente vai ver, como é que vocês vão ser avaliados e agora a gente vai começar o assunto propriamente dito, certo? Então vamos começar aí, primeira semana, coisinhas leves, mas a gente já é interessante que a gente coloque a mão na massa, né? Abre aí o Shell, hoje vamos falar sobre alguns comandos básicos do Shell e na semana que vem a gente vai falar de alguns comandos um pouco mais avançados. Então vamos lá. Bom, pessoal, primeiramente um aviso. Esse conteúdo que eu estou trazendo para vocês, ele é baseado, como eu falei na aula passada, né, no material da disciplina The Missing Semester of Your CS Education, o semestre que você perdeu na sua educação de ciência da computação, né, que foi ministrada no MIT, o Massachusetts Institute of Technology, em 2020, no ano passado. E aí eu achei esse mote, né, essa motivação super interessante, porque a ideia é trazer tópicos que não são abordados comumente nos nossos currículos, mas que fazem toda a diferença no dia a dia do uso do computador. Né? A gente usa bastante o computador e ele tem vários recursos que podem ajudar a gente a fazer tarefas de forma bem mais rápida e produtiva. Quem quiser assistir, o vídeo original está disponível, tá tudo lá nesse site, vídeo das aulas, tá todo em inglês, né? Tá em inglês, legenda em inglês também, mas tá tudo disponível lá se vocês quiserem acessar, ok, pessoal? Bom, então vamos começar pelo básico. O que é o Shell, né? Ou o terminal, ou a linha de comando? Bom, o Shell, ele é uma ferramenta de interface textual com o seu computador. Ou seja, você manipula o seu sistema operacional através da linha de comando, certo? Então, antigamente, quando a gente ligava o computador, ele abria diretamente o Shell. E aí você tinha que dar um comando lá, que eu nem me lembro mais qual era, mas você dava um comando que era para ele abrir o sistema operacional, o Windows, na época, né? Que os meus primeiros computadores eram assim. Você acessava o DOS e do DOS era o seu ponto de partida para você abrir o que você quisesse, sistema operacional, o que quer que fosse. Bom, enfim, o interessante do uso dessa ferramenta é que ele é uma ferramenta flexível e poderosa. Por que flexível e poderosa? Porque com ela você consegue fazer algumas coisas que através da interface gráfica você não conseguiria. Por exemplo, você consegue integrar a execução de dois programas, você pode pegar a saída de um programa e fornecer como entrada para um segundo programa. Então você consegue fazer algumas coisas bastante poderosas que na interface gráfica você é limitado pela existência de um botão que vai fazer com que você aperte nele e faça o que você quer. No Shell você vai ter mais liberdade, digamos assim, né? Então basicamente tudo que a gente vai fazer no Shell é executar programas. Tá errado aqui, ó, programar. Executar programas passando diferentes argumentos. Basicamente é isso, certo, gente? Então o que a gente vai aprender são os diferentes programas e as diferentes formas de chamar esses programas. A gente também consegue criar e aí copiar, remover, renomear, manipular de uma forma geral, né? Arquivos de diferentes formas. A gente vai ver algumas aqui no vídeo de hoje, tá? Um kit básico de Shell a gente vai ver na aula de hoje. E aí, o que é mais legal ainda, mas a gente vai entrar em mais detalhes na próxima semana, é que o Shell, ele também funciona como uma linguagem de programação. Então vejam como pode ser uma coisa poderosa, né? Você pode executar um programa e você pode colocar esse programa dentro de um if, que vai rodar dentro de um loop e esse tipo de coisa, né? Então vai ajudar bastante a gente. Bom, onde é que está o Shell na sua máquina? Se você usa Linux ou macOS, é o terminal, né? O bom e velho terminal. Se vocês quiserem, tem várias outras ferramentas Shell disponíveis para esses sistemas operacionais. No Windows existe o PowerShell, que assim, eu não indico muito você utilizar para fins dessa disciplina, porque provavelmente alguns comandos que eu vou ensinar aqui não vão funcionar.
certo? Então, o padrão é o shell do Unix, né? Também chamado de Bash, que é Born Again Shell, certo? Então, se você for procurar tutorial na internet e tal, tudo de linha de comando, geralmente vem utilizando a ferramenta Shell do Linux ou do macOS. Então, se você for utilizar o PowerShell, provavelmente alguns comandos que eu vou ensinar para vocês aqui não vão funcionar. Aí vai caber a vocês, né, exercitar aí o papel de protagonista na disciplina, né, que é muito importante nessa modalidade EAD, que os alunos se tornem protagonistas do seu próprio aprendizado, né? Entre no Google e aí tente fazer uma pesquisa, né? Como é que eu faço esse comando utilizando o PowerShell do Windows, né? Então vai ter que ter esse overhead aí incluído, né? Se você usa o Windows e você não quer usar o PowerShell, eu tenho essa super dica, que é instalar o subsistema Linux no Windows. Então, a partir, já faz uns 2 anos, acho mais ou menos, que você já pode instalar um subsistema Linux dentro da sua máquina Windows. Então, é até melhor do que você ter um sistema dual boot ou máquina virtual, né? Porque você vai ter lá o seu sistemazinho Linux dentro do Windows e de lá você consegue fazer tudo, manipular arquivos, rodar programas. Quando você quiser precisar rodar alguma coisa que exija um ambiente Linux, você já tem ele lá prontinho dentro do Windows para você. Então, se vocês quiserem, recomendo fortemente instalar, né, para essa disciplina, o subsistema Linux. Tem um link aqui para um tutorial de instalação, é bem fácil. Na própria Microsoft Store você baixa esse subsistema, né? Então, um videozinho aí de 5 minutos para instalar como é que faz isso. Bom, pessoal, então, uma vez que você sabe o que é o Shell e localizou o Shell na sua máquina, a gente vai começar a utilizar o Shell, certo? Então, logo que você abre o seu terminal, a sua linha de comando, você vai ver uma tela preta. Eu coloquei aqui cinza, mas enfim, o aspecto dela, né? A telinha preta é aquela tela que a gente geralmente vê os programadores, os hackers usando em filmes, né? Que fica subindo lá as letrinhas e a pessoa freneticamente digitando um monte de comando, né? A gente sabe que não é bem assim na vida real. Bom, quando a gente abre o Shell, a gente vai ver uma telinha mais ou menos assim, né? E aqui vai dizer, ó, o seu username, @ o nome da sua máquina, ou seja, você, né, que está nessa máquina. E vai ter um cifrão. Esse cifrão aqui está dizendo que você não é um usuário root, você não é um super usuário da máquina. A gente vai falar um pouquinho mais disso mais pra frente, mas basicamente, se você não for um super usuário, vai ter algumas coisas que você não vai ter permissão para fazer, certo? Então é isso que esse cifrão aqui indica. E aí, sugiro que para a aula de hoje, né, se vocês puderem assistir com um celular, né, e aí abrir o Shell, ou então fecha o navegador, deixa o navegador pequenininho e coloca um Shell do lado, que aí você vai assistindo o que eu estou fazendo, o que eu estou falando, no caso, né, porque eu não vou estar executando os comandos aqui na gravação, mas aí você vai vendo os comandos e vai tentando executar na sua máquina, certo? Isso aí é um ótimo exercício para vocês. Bom, o primeiro programa que eu vou executar é o programa Date, que, como o nome já diz, ele vai imprimir a data, né? Então, se seu computador está configurado com a data, ele vai imprimir a data, né? Então, digitei Date, apertei Enter, ele vai imprimir, né? Sexta-feira, 29 de janeiro, que foi a data que eu fiz esse slide, né? Às 10h36 da manhã de 2021. Bom, ok. Aí, segundo programa, vamos executar o programa Echo. O que é que o programa Echo faz? Ele vai pegar os argumentos que você está passando. Quando você executa um programa, você pode passar vários argumentos junto desse programa que vai trazer informações para o programa. Informações de como é que ele vai executar, pode alterar o comportamento do programa, pode ser dados de entrada para aquele programa. Então, mais ou menos quando você chama uma função em C, que você passa os argumentos lá dentro, né? Sei lá, uma função soma inteiros, e aí você passa xy, dois ints. E aí, você quando vai chamar a função, tem que chamar soma inteiros e entre parênteses passar 4 e 5, né? E aí ele vai retornar 9 para você. Então, a mesma coisa aqui, eu estou chamando um programa chamado Echo e estou passando os argumentos separados por espaço, né, white space.
Então, o que esse programa Echo faz é imprimir para você na tela os argumentos que você passou para aquele programa. Ele só faz isso. E esse programa Echo parece ser uma besteira, né? Mas ele vai ser útil para algumas coisas mais na frente. Então, vamos com calma. Vamos aprender aqui o basicão, feijão com arroz, para a gente aprender mais na frente para onde é que isso vai dar, né? Então, aqui eu dei um Echo Hello. Isso quer dizer que eu rodei o programa passando o argumento hello, ele vai me imprimir hello de volta. Então aqui, atenção, né? Os argumentos, como eu falei, eles são, você pode passar vários, 0 ou mais, e se você for passar mais de um, você tem que separar os argumentos por espaço. Então, se você tiver um argumento que tem espaços, aí você vai ter que fazer uma das duas estratégias para você fazer com que o Echo entenda que é um argumento só e não mais de um. Por exemplo, se eu quiser criar um diretório chamado Minhas Fotos, né? My Photos. Então aqui eu usei as aspas duplas, e aí ele reconhece esse espaço daqui que está entre aspas como sendo parte desse argumento aqui. E aí ele vai responder com My Photos. Se você não quiser usar as aspas, você pode usar a barra backslash, né? A barra ao contrário que chama. Que aí ele vai escapar o caractere do espaço. Isso é bem parecido com o que a gente faz em C também, né? Bom, tá, eu executei 2 programas aqui. Um foi o date e o outro foi o echo. Mas como é que o Shell sabe quais são esses programas? Né? Eu posso digitar qualquer nome e ele vai associar um programa. Como é que ele faz esse casamento de essa palavra que ele está me passando é um programa e eu tenho que encontrar o arquivo desse programa, o executável desse programa para eu executar, para eu carregar e executar, certo? Então, como é que ele vai saber? Então, quando a gente roda comandos na linha de comando, no seu shell, você está escrevendo, na verdade, um comando de código, certo? Como se fosse um statement lá de um programa. E o shell vai interpretar esse pedaço de programa. É um pouco diferente do que acontece com a linguagem C. A linguagem C, ela é uma linguagem compilada, ou seja, você pega um bloco lá, um arquivo .c, que é um bloco de comandos de código, e ele vai compilar tudo de uma vez e vai dar para você o executável daquele programa. Uma linguagem interpretada, ele vai interpretando e executando os comandos um por um. Na medida que ele vai lendo, ele vai interpretando e executando, interpretando e executando. Então, é um processo que acontece a cada comando, diferente de uma linguagem compilada, certo? Então, o Shell, eu falei para vocês, né, é uma linguagem de programação e ele vai interpretar os comandos que você está digitando. Toda vez que você digita um comando e aperta Enter, ele vai lá e interpreta e executa, né? Se o shell é requisitado a executar um comando que não bate com nenhuma das suas palavras reservadas, então vocês lembram de C, que existem palavras reservadas numa linguagem de programação, né? Int, for, while, tudo isso são palavras reservadas. Mesma coisa com o shell, também tem as palavras reservadas da sua linguagem de programação. Então aí, se você digitar alguma coisa que não for uma palavra reservada, o que é que ele vai fazer? Ele vai procurar esse programa, ele vai dizer, opa, isso aqui é um programa e ele está guardado em um lugar especial. Qual é esse lugar? Ele vai consultar a variável de ambiente chamada cifrão path, caminha, né? Então, provavelmente vocês já ouviram falar essa variável de ambiente, mas não sabia direito muito bem o que é que era. Né? O que é a variável de ambiente? Ela é uma variável, como em uma linguagem de programação, e essa variável ela vai armazenar uma lista de diretórios da sua máquina que o shell vai ter que procurar pelos programas cujo nome case com um passado no comando. Então, quando eu passo echo, ele vai atrás dessa minha variável path, e lá dentro da variável path, ele vai procurar pelo programa echo. Quando ele encontrar, ele vai lá e vai executar o programa. Ok, pessoal? Então, se vocês testarem digitar echo e o cifrão path, quer dizer, você está querendo que ele imprima o valor que está armazenado dentro dessa variável path, ele vai dar um monte de coisa. Depende, não vai ser igual, né? Essa aqui é o path do meu computador. Dependendo do que você tem instalado no seu computador, vai aparecer aqui, né? Então, por exemplo, vocês já devem ter instalado o Python.
E aí ele diz, instale o Python e depois, para configurar a sua variável de ambiente, você vai lá no painel de controle, sistema, não sei onde, e você adiciona o caminhozinho da pasta bin do seu Python, né? Que é ali onde tem o executável do Python. Bom, e aqui, ó, tem na minha máquina tem Java, tem um monte de coisa, né? Tem Python, tem o NPM, né? Então tem vários programas aqui que eu já tenho instalado no meu computador, mas provavelmente não vai ser igual a saída do seu computador. Por exemplo, um exemplo de como funciona esse casamento de padrão, né? Então aqui eu chamei Python 3. Aí ele vai lá na minha variável de ambiente path, vai procurar pelo caminho, pelo programa Python 3 e vai executar. E aí, ó, eu abri aqui o interpretador Python. Ele vai dar aqui, ó, Python, versão tal, e eu dei o primeiro comando, né? Então aqui, se eu quiser dar um printf em C, né? Aqui em Python é só um print e aqui, ó, hello world. E aí ele vai executar o comando que eu passei, imprimindo a mensagem na tela. Se eu não quiser configurar minha variável de ambiente por algum motivo, sei lá, de repente eu criei um programa que tem o mesmo nome, eu criei um programa echo, que é meu, né? Diferente do echo que já está lá mapeado na variável de ambiente, eu quero rodar o meu echo. Aí eu posso colocar o caminho todo, certo? Por exemplo, o caminho todo que vai até o arquivo executável daquele programa. E aí ele vai executar para mim sem precisar estar armazenado na variável path. Aí aqui, ó, eu perguntei, which Python 3? Quando eu fizer isso, o Python 3 está na minha variável de ambiente, né? Aí ele vai me trazer, ó, Python 3 está nesse caminho aqui, /user, /bin, /Python 3. Aí, se eu colocar esse caminho diretamente para o caminho inteiro do executável, ele vai executar do mesmo jeito, certo? Então tem essas duas maneiras de executar um programa, utilizando a variável de ambiente ou passando o caminho direto. Por exemplo, quando você cria um script, um programa em C e quer rodar pela linha de comando, você pode fazer isso também, certo? Você pode passar o caminho absoluto daquele arquivo, ou então você pode navegar no diretório nos diretórios até o diretório onde está aquele arquivo executável e chamar pelo nome, que aí ele vai encontrar dentro daquele próprio diretório. E falando sobre navegar no sistema de arquivos, né, então falar um pouquinho disso. Então, o que é um caminho? O que é um path, né, em inglês? Um caminho é uma lista de diretórios separados por barra. Isso no Linux e no macOS. Certo? Se você está usando o Windows, os caminhos vão ser separados por contrabarra. Então a barra ao contrário. A não ser que você esteja utilizando o subsistema Linux dentro do Windows. Nesse caso vai funcionar com a barra mesmo. Os caminhos lá você pode identificar com a barra. A raiz de todos os diretórios no Linux e no macOS é o caminho barra, enquanto que no Windows existe uma raiz para cada partição. Então no Windows, se você tem C e D, por exemplo, né, duas partições, aí você vai encontrar a raiz C contra barra e D contra barra, certo? E aí existem dois tipos de caminho. Existe o caminho absoluto, que é aquele que determina de forma completa e única a localização de um arquivo, né? Então você vai mostrar o caminho inteiro, desde a raiz até aquele arquivo, isso é um caminho absoluto. E existe também um caminho relativo, que é qualquer outro caminho. Por exemplo, como eu falei, quando você vai executar um script, você pode passar o caminho absoluto dele, da raiz até onde ele está, ou então você pode ir navegando, entrando dentro dos diretórios, e aí se você está no meio do caminho ou dentro do diretório do arquivo que você quer executar, você pode passar um caminho relativo, ou seja, a partir de onde você está. Não precisa dar o caminho desde a raiz, etc. Isso é um caminho relativo. E aí, como é que a gente navega, né? Entra dentro de um diretório, sai de um diretório e saber onde é que a gente está para não ficar perdido dentro do sistema de arquivos do seu computador. Existe o comando pwd, que é Print Working Directory, ou imprimir diretório de trabalho, que ele vai dizer onde é que você está. Vai dar o caminho absoluto, ok?
Tá, aí eu tô aqui no meu home, que é /home /Paola, e aí eu dou um cd /home. O que é que isso quer dizer? CD quer dizer Change Directory. E aí eu tô pedindo para ele me transferir de /home /Paola para /home. E aí, ó, vocês veem que ele já vai aparecer aqui. Quando não aparece nenhum caminho aqui, entre os dois pontos e o tio, é porque você está no seu home, que é o seu diretório de trabalho principal no sistema de arquivos Linux, certo? Mas a partir do momento que você sai, entra em um novo diretório ou vai um pouco antes na raiz, né, vai para um super diretório do seu home, aí ele já vai aparecer aqui, ó, o caminho onde você tá, /home. Aí eu dei o print work directory novamente, ele vai mostrar que eu estou em /home, e aí tem dois diretórios especiais que eu posso me movimentar, né? O primeiro é o 2 pontos, que é o super diretório, ou seja, o diretório pai, lá na árvore de diretório, certo? Então, se eu der cd ... isso quer dizer que eu quero ir para o diretório pai, o diretório que contém o diretório que eu estou atualmente. Aí eu dei cd ... ele vai para a raiz, ó. Aí print work directory, a raiz da raiz mesmo, que é no Linux, certo? Isso é a mesma coisa você consegue fazer no PowerShell ou na linha de comando do Windows. E o outro diretório especial é o ponto. O ponto é o diretório que você está atualmente. Então vamos lá, ponto. Você vai voltar para o diretório pai e ponto é o diretório que você está atualmente. E aí a partir dele você pode fazer um caminho relativo. Por exemplo, eu estou aqui na raiz, né? Eu estou aqui na barra. Aí se eu der um change directory ./home e der o enter, aí ele vai para esse diretório. Eu poderia colocar /home /Paola e assim por diante, e ele ia para o diretório que eu passasse, né? Isso aqui é um caminho relativo, certo? Porque você está dizendo que está na raiz e aí vai para esse outro diretório. Ok, aqui eu estou em home, aí novamente eu vou dar um cd Paola, ele vai para o diretório Paola, ou então eu posso até fazer essa brincadeira, ó, ponto, /ponto. Isso quer dizer que se eu estou no diretório Paola e der um ponto, aí ele vai para o diretório home. Se eu der outro ponto, que é o que eu estou fazendo aqui, ele vai para o diretório raiz, né? E aí, aqui na raiz, eu consigo acessar o diretório bin, que está dentro da raiz, e dentro da raiz está o programa echo. E aí eu consigo executar o echo dessa forma aqui, ó. Ponto, /bin /echo hello. Então testem aí para ver, né? Eu consigo fazer essa brincadeira. Eu não sei o nome dos super diretórios, mas aí eu vou colocando ponto, quanto eu quiser até a raiz, né? Que eu consigo acessar dessa forma. Então, em resumo, PWD para saber onde você está, Change Directory para você entrar ou sair de um diretório, ponto para ir para o super diretório, e ponto é o seu diretório atual. Mesmo que você não saiba o nome, você pode se referir a ele como ponto. Ok, já sei navegar, né? Já sei ir da raiz até qualquer arquivo dentro da minha máquina usando Shell. E como é que eu faço para listar os arquivos e os subdiretórios? Nesse caso, eu vou ter que utilizar o comando ls, que quer dizer list. Então, por exemplo, aqui na minha raiz, não foi na minha raiz, né? Foi na minha home, que é /home /Paola. Eu dei um ls, e aí, ó, ele vai me mostrar que tem duas... Aqui não dá pra ver, né? No meu subsistema Linux, ele coloca cores diferentes para o que é diretório e o que é arquivo. Então, eu saberia pela cor que disciplinas e pesquisa são dois diretórios, certo? Aí eu dei aqui, ó, um cd ... ou seja, vou mudar o meu diretório de onde eu estou, do meu home, que é /home /Paola, para o home. Aí ele vai para o home, vou dar um list nele. E ele vai dizer que lá eu só tenho o subdiretório Paola. E agora eu vou mais para trás ainda, né? Dou um cd ... novamente e vou para a raiz mesmo. E aí, se eu der um list, aí ele vai mostrar aqui, ó, tudo que tem na raiz do meu computador, lá do meu subsistema Linux.
Ok, sei listar arquivo, sei listar subdiretório, sei entrar nos diretórios, sei sair dos diretórios, certo? E aí, outra coisa que é muito útil é utilizar a opção Help, né? Então, se você, por exemplo, não sabe como funciona, eu utilizei um Clear. Se você der um Clear e der um Enter, se você está com a sua janela do terminal cheia de texto que você não vai usar mais, você pode dar um Clear, ele limpa a tela, né? E ele volta para o começo. Então fica essa dica, né? E aí, digamos que eu não sei utilizar o comando ls, o comando list. Aí eu posso dar um ls-help. Acho que quase todo programa tem essa opção, né? No shell você pode chamar. E aí ele vai abrir um manual de como utilizar isso, certo? Então você pode ler. Por exemplo, né? Eu posso dar, porque aqui na imagem não dá pra ver, né? Mas eu dei um ls-help e aí eu vou com a seta do teclado para baixo, lendo tudo e vai mostrando todas as opções, todos os argumentos que eu posso passar junto com o programa ls, né? Por exemplo, o ls-l. O ls-l, ele vai me trazer um monte de informação extra, certo? Além de saber quais são os nomes dos subdiretórios e arquivos que estão dentro daquele diretório. Por exemplo, eu estou aqui no meu diretório pesquisa/clones, e aí eu dou um ls --l, e aí ele vai me trazer um monte de informação. Se eu desse somente um ls, ele ia me trazer essas 3 informações aqui, né? Ia dizer que o website1 é um diretório, Classroom é outro diretório e food.md é um arquivo, certo? Mas se eu der o ls-l, ele vai me dar o long listing, ou seja, vai me trazer várias informações sobre cada uma das coisas que tem lá dentro dessa pasta clones. Aí ele vai me dar um total 4, que é o número de blocos que esse diretório ocupa no meu HD, na minha memória, enfim. Isso aqui não é muito útil, mas o que é interessante é que aqui eu vou saber se é um diretório ou se é um arquivo. Se tem a letra D antes, é porque é um diretório. Então, no caso, eu sei que o website1 é um diretório e que Classroom é um diretório. Já foodmd não é um diretório, porque não tem o D. E aí ele vai me dar uns códigos. Se você perceber, ele vai... é como se fosse 3 grupos de uma expressão regular. RWX, RWX, RWX. Né? E aqui, o que é que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que isso aqui são as permissões para cada grupo de usuários que você vai ter no seu computador. O primeiro, que é o que está mais à esquerda aqui, diz respeito ao dono do arquivo, ou seja, quem foi que criou aquele arquivo. O R quer dizer read, ou seja, tem permissão de leitura. O write tem permissão de escrita no arquivo. E o X tem permissão de executar o arquivo, se aquele arquivo, se fizer sentido para aquele arquivo ser executado, certo? Então aqui, RWX, isso quer dizer que Paola é a dona desse diretório e ela tem a permissão de fazer essas 3 coisas. Já o segundo grupo de permissões é para todo o grupo de usuários que tem cadastrado naquele computador. No meu caso, não varia aqui, né? Porque só tem um usuário cadastrado no meu subsistema Linux, mas se eu tivesse mais de um, ia aparecer a palavra users aqui, certo? E a terceira é para qualquer usuário que não seja o dono do arquivo, nem estiver dentro daquele grupo, né? Então, quem logar lá sem fazer a autenticação, vai ter essas permissões aqui, certo? Então, para vocês entenderem direitinho. Isso aqui é o tamanho do arquivo, né, em kbytes, e a data que aquele arquivo foi modificado pela última vez. Uma coisa interessante é que read, write e execute é um pouco diferente em diretórios e em arquivos. Em arquivos, realmente é o que você lê. Read, eu consigo abrir aquele arquivo e ler o que tem dentro. Write, eu consigo escrever, editar aquele arquivo. E execute, se for um programa, se for um executável, eu consigo executar. Já para diretórios é um pouco diferente. Read quer dizer que você consegue enxergar aquele diretório e você consegue ver quais são os subdiretórios e arquivos que tem lá dentro. Write é que você tem permissão de fazer um search. E execute é que você tem permissão de adicionar ou remover conteúdo dentro daquele diretório, né? Então, isso aqui é interessante a gente saber.
Então, voltando para os comandos básicos, né? A gente viu o ls, viu o ls-l, mas aqui, ó, tem uma infinidade de opções que você pode passar utilizando esses argumentos. Então, é interessante, né, que a gente geralmente só vai atrás disso quando a gente precisa, né? Mas é interessante passar um olho assim, dar uma lida rápida para saber como é flexível, né, essa ferramenta. Bom, existe o comando move, chamado mv, que você pode usar ele para, como o nome diz, mover um arquivo de um diretório para outro diretório. Como é que ele funciona? Você pode dar aqui um mv, ó, eu estou lá dentro de pesquisa e clones, né? Eu tenho um arquivo chamado food.md. E aí, a sintaxe dele vai ser mv source e destination. Então, você sempre vai passar o comando junto com dois argumentos. O argumento de source, ou seja, onde ele está atualmente, e destination é para onde ele vai, para onde você quer mover aquele arquivo. Aí, ó, eu estou querendo dar um move desse diretório clones para dentro de disciplinas /2020-1. Se executei, né, o comando, se eu der um ls, aí ele vai, ó, me mostrar somente o website one e classroom. O foodmd que estava aqui não está mais. Aí, se eu mudar o meu diretório lá para onde eu quis mover, né, o arquivo, e der um ls lá, eu vou encontrar o meu foodmd lá sem problema nenhum, certo? No caso aqui, eu movi de volta, né? Eu movi de volta. Então, ele estava em 2020.1 e eu movi ele de volta para pesquisas /clones. E aqui, ó, outro comando interessante é o cd espaço hífen. Se você der cd espaço hífen, ele vai para o diretório que você estava anteriormente. Então, se você precisar ficar de forma rápida chaveando entre dois diretórios, você pode utilizar o cd hífen, traço, né? E aí, ó, eu estava em disciplinas /2020.1, dei cd espaço hífen, e aí ele voltou para pesquisa clones. E aí eu dei um ls dentro de pesquisa clones e o meu food.md voltou a ficar lá. Então, o que é que eu fiz? Peguei o food.md, transferi de um diretório para o outro, fui lá nesse diretório, vi que ele realmente estava lá, mudei para o diretório anterior, movi o food para o diretório anterior, mudei, chaveei, né, troquei o lugar onde eu estava para o diretório anterior e ele estava lá de volta. Então, assim que a gente pode mover arquivos de um lado para o outro utilizando o shell. Eu também posso utilizar o move para renomear arquivos, certo? Então, por exemplo, eu posso dar um move, eu estou aqui em pesquisa clones, né? food.md para testing.md. Então, eu posso não só mudar um arquivo de lugar, como eu posso mudar o nome dele, né? E se eu der um ls, depois vai aparecer, ó, food.md sumiu. Ele foi substituído, ele foi renomeado para testing, tá errado aqui, né? Era para ser com g.md. E aqui eu troquei de volta, né? Dei um move testing.md para food.md. Dei um ls e meu food voltou para o lugar onde ele estava. Existe também o cp, que é o copy. Então, em vez de você tirar seria a diferença do copiar e colar para o recortar e colar, né? O recortar e colar é o move e o copy é o Ctrl+C, Ctrl+V, né? O copiar e colar, ou seja, você vai ter as duas cópias nesses dois lugares. Então, eu estou aqui em pesquisas clone, vou dar um copy food.md. Dei aqui, né? E aí, quando eu dei um ls, ele vai aparecer aqui, ele continua aparecendo, perdão, o comando começa aqui, né? Eu dei um copy foodmd, que é o source, é o lugar onde ele está atualmente, e eu quero criar uma cópia dentro de disciplinas, né? food.md. Então, aqui eu dei um ls, em pesquisas clone, meu food.md permanece dentro do diretório, mas se eu mudar o meu diretório lá para disciplinas e der um ls, o foodmd vai estar lá também. Então, eu criei uma cópia do arquivo. Do mesmo jeito que eu consigo copiar arquivos, eu consigo criar diretórios e mover diretórios também, né? Então, aqui, se eu der o ls, ele vai, dentro de disciplinas, eu vou ter a pasta 2020-1 e food.md. Quero criar um novo diretório dentro de disciplinas. Aí eu dou um mkdir período letivo especial.
E aí, quando eu der o ls, vai aparecer, ó, 2020-1, food.md e período letivo especial. Então, a gente já aprendeu aí a navegar dentro do sair, entrar, saber onde a gente está, copiar arquivos, mover arquivos, criar diretórios, né, listar o que é que tem dentro de cada um deles, saber quais são as permissões de cada tipo de usuário. E a gente também consegue remover arquivos com o comando rm. Por exemplo, aqui eu dei o ls, vai listar tudo que tem dentro do diretório disciplinas e eu mandei remover food.md. Ele executou, quando eu der o ls novamente, o meu food.md não vai estar mais lá, certo? E também existe o rmdir, né? Então a mesma coisa, se eu consigo remover um arquivo, eu também consigo remover um diretório. No entanto, só se esse diretório estiver vazio, porque ele não é recursivo. Ou seja, se eu mando remover um diretório e tiver coisa dentro dele, ele não consegue remover o conteúdo que está dentro. Então só vai servir caso esse diretório esteja vazio. Olha aqui um exemplo. Listei o que está dentro de disciplina, vai ter esses 2 diretórios, e aí eu mandei remover período letivo especial. Dei o ls e ele removeu, ou seja, esse diretório estava vazio. Em seguida, eu tentei remover 2020-1, que é um diretório que não está vazio. E aí ele vai dar um erro. Olha só, deu um erro tentando executar o comando rmd, falha ao remover o diretório não está vazio. Ok, pessoal? Além do help, lembra que eu mostrei lá o traço help, você também pode utilizar o comando man, que vem de manual. Então, digamos que eu não saiba como é que funciona o rm. Eu posso dar um man espaço rm e aí ele vai abrir o manual desse programa, né, desse comando. E aí vai dar a descrição, dizer quais são as opções, o que é que você pode passar de argumento, né? Você pode ir subindo e descendo com as teclas do teclado. E aí quando você quiser sair desse manual, você aperta Q, né? A instrução que tem aqui embaixo, aperte Q para sair. Ok, então a gente aprendeu mais ou menos como é que a gente se comporta dentro do shell. Então, alguns comandos bem básicos. E agora a gente vai aprender mais alguns comandozinhos que já vão ser aí uma ponte para a aula da próxima semana, né? Então, a gente vai ver como essa ferramenta pode se tornar poderosa. Então, conectando programas. No shell, cada programa utiliza basicamente 2 streams de dados, então 2 correntes de dados, digamos assim, né? O stream de entrada, ou seja, de onde ele pega todos os dados que você está passando como entrada, e o stream de saída, o output, né? Que é como você, lá em C, você usa o de entrada é o scanf e o de saída é o printf, né? Aqui você também vai ter um stream de entrada e um stream de saída. Então, por default, por padrão, o stream de entrada é o que você digita no teclado, certo? Então, quando você digita o comando no teclado e aperta Enter, aquele é o stream de entrada de um programa. E o stream de saída é o que o programa imprime na tela do terminal. Então, o que ele vai imprimir lá na tela é a saída. No entanto, a gente pode conseguir mudar isso com o uso de alguns operadores. Então, a gente pode reprogramar os streams de saída e de entrada de um programa para um lugar que a gente queira. Por exemplo, a gente pode utilizar o operador maior que para alterar o stream de input de um programa e o operador menor que para alterar o stream de output de um programa. Vejam só esse exemplo. Aqui, ó, eu chamei o programa echo hello e a saída, o stream de saída desse programa seria imprimir hello na tela, logo abaixo de onde eu digitei o comando. Mas eu vou reprogramar isso dizendo que o output do meu echo vai ser impresso dentro do meu arquivo hello.txt. Então, só com esse comando aqui, eu mandei executar um programa, mandei imprimir a saída desse programa, ou seja, o resultado do processamento daquele programa, dentro de um arquivo que nem existia. Ele criou o arquivo, guardou o resultado daquele programa e encerrou o programa. Então, logo que eu dei um Enter, aí, ó, ele não imprime nada na tela, mas se eu der um ls, ele vai me listar o arquivo txt que nem existia antes, né? E aí, ó, eu já mostro o cat, que o que é que o cat vai fazer? Ele é o contrário, né? Ele vai
pegar o que está dentro daquele arquivo e vai imprimir na tela, né? Então o output dele vai ser impresso na tela. Então cat hello.txt vai imprimir o que está aqui dentro, né? Hello. E aí, ó, o que é que eu quero fazer aqui? Aqui é o contrário, né? Eu quero pegar o hello.txt, o conteúdo dele, e eu quero usar a entrada dele, perdão, o cat, ele vai pegar o conteúdo dele e vai imprimir na tela, né? Então também estou reprogramando, só que dessa vez eu estou reprogramando a entrada dele, certo? Então a entrada dele vai ser o que está entrada, vai ser o valor que está escrito dentro de hello.txt. E aí, ó, aqui eu estou utilizando os dois ao mesmo tempo. Eu estou pegando o conteúdo de hello.txt e estou usando como entrada do meu programa cat, mas o output do cat, em vez de ser impresso na tela, vai ser impresso em hello2.txt. E aí ele não imprime nada aqui na tela, mas se eu der um cat hello.txt, ele vai imprimir o conteúdo, que é justamente o hello. Tá aqui na tela, né? Então eu posso utilizar esses dois operadores para direcionar a entrada, o que é que um programa vai ler. Então eu posso colocar de um arquivo, de uma planilha, etc. E para onde ele vai escrever, né? Só utilizando esses operadores. E existe também o operador append, que é o maior que, que ele vai respeitar o conteúdo que já vai estar dentro daquele arquivo. Se aquele arquivo já existir e já tiver algum conteúdo escrito previamente dentro dele, ele vai respeitar, ele vai anexar novo conteúdo após aquele conteúdo que já existia, né? Que foi o que eu fiz aqui, ó. Peguei o hello, lembrando, né? Voltando aqui. O conteúdo de hello2.txt é hello. Aí aqui, quando eu der o cat lendo de hello.txt, ele vai pegar o hello que está lá e vai fazer o append em hello2.txt. E hello2.txt já tinha um hello lá dentro, né? Então ele vai acrescentar, ele vai fazer um apêndice, né? Anexar. E aí, se eu der um cat hello2.txt, aí vai aparecer hello e hello. Ok, gente? Então a gente consegue aí utilizar esses operadores para ler de um outro lugar ou escrever em outro lugar. E finalmente o operador pipe. O operador pipe, ele é bem poderoso porque a gente consegue criar comandos mais elaborados. A gente consegue rodar mais programas de uma vez, né? O que é que ele basicamente ele vai dizer? Eu tenho o pipe aqui no meio e aqui eu vou ter a execução de um programa e a execução do outro programa. Basicamente o que ele está querendo dizer é que o resultado, ou seja, o output do programa que está na esquerda, vai ser utilizado como entrada para o programa que está na direita. Então vamos entender o que é que ele está fazendo. Eu vou dar um ls-l barra, isso quer dizer que eu quero listar de forma longa, né, com todas aquelas informações, o que está na minha raiz, né, o caminho absoluto da raiz é esse aqui, e o output desse programa aqui vai ser utilizado como input para tail-n1. Tail, ele vai pegar uma entrada de dados e ele vai selecionar as últimas n linhas daquele, vai selecionar, né, somente um subgrupo, que são as últimas n linhas daquela entrada de dados. Então ele vai receber uma lista de tudo que está lá na raiz do subsistema Linux. Só que eu estou passando aqui o traço N1, ou seja, ele vai pegar a última linha. E aí o output dele vai ser a última linha que está aqui. E aí, por último, eu vou falar um pouquinho sobre os tipos de usuários. Não sei se vocês lembram que eu falei que quando a gente abre o terminal, aparece um cifrão. Isso quer dizer que a gente não é um super usuário para aquele subsistema. Ou seja, algumas coisas que a gente vai tentar fazer não vai dar certo porque a gente não tem permissão. E é interessante que seja sempre assim, certo? Porque isso evita, ele coloca uma camada de segurança entre você e o computador, né? Que você não vai fazer besteira no seu computador. Mas, digamos que eu queira executar algum comando como superusuário. Então, nesse caso, eu tenho que assumir o papel do superusuário. Como é que eu vou fazer isso? Primeiro, aqui eu dei um change directory para /user, né? Aqui dentro de /user,
eu estou tentando dar um echo hello e pegar a saída do meu echo hello, que vai ser o próprio hello, e escrever dentro de hello.txt. Ou seja, a mesma coisa que eu fiz alguns slides atrás, só que agora eu estou num diretório em que eu, o usuário Paola, não tem permissão para escrever. E aí ele vai dar um erro de permissão negada. Então, permission denied, você não tem permissão para escrever nesse diretório. E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou dar um sudo su. Isso quer dizer, né, su quer dizer super usuário, super user. E do quer dizer do as super user, ou seja, faça como um super usuário. Quando você dá esse comando, é como se ele abrisse um novo terminal em que você vai se comportar como um super usuário, certo? E aí ele vai pedir a sua senha. Você vai digitar a senha lá do seu sistema operacional que você configurou. E aí ele vai trocar o cifrão por uma cerquilha, por uma hashtag, né? Então aqui, percebam que tem um cifrão e aqui tem um hashtag. Quando vocês abrirem um terminal e virem que tem um hashtag, isso quer dizer que você é um super usuário e consegue fazer basicamente tudo dentro daquele computador. E aí eu tento fazer o comando que eu tinha tentado fazer da outra vez e não tinha funcionado. Tento dar um echo hello e guardar o resultado desse programa dentro de hello.txt. E aí ele executa, não dá erro nenhum. Quando eu dou um ls, aí dentro de tudo que já estava dentro da pasta user, vai tá o meu hello.txt. E se eu der o cat hello.txt, ele vai me imprimir o conteúdo daquele arquivo na tela do computador. Se vocês forem assistir o vídeo original lá do MIT, vocês vão ver que, acho que são os últimos 10 minutos, eu posso até colocar lá no Classroom o minuto exato para vocês assistirem, mas aí ele consegue fazer coisas do tipo aumentar ou diminuir o brilho da tela, mexendo no terminal. Né? Então ele consegue acessar os arquivos do sistema diretamente utilizando a permissão de sudo, de super user, de root, e aí ele consegue fazer essas mudanças, né? Manualmente passar o argumento para a luminosidade da tela, né? Que aqui eu não consigo fazer. Primeiro, eu não tenho intenção nenhuma de mexer nesses arquivos. Segundo, porque ele é o subsistema Linux, né? Então o Windows não dá tanto poder para esse subsistema dentro dele. E aí, por último, vou falar de como você abre arquivo utilizando o terminal. Né? Você pode utilizar aqui o xdg-open. Então, isso aqui vai utilizar o programa que está configurado para abrir com aquele tipo de arquivo. Né? Como, novamente, é um subsistema Linux, eu não tenho programas instalados, mas posso instalar posteriormente. Mas se você estiver utilizando o Ubuntu ou qualquer outro Linux e pedir, por exemplo, para abrir hello2.txt, ele vai abrir o editor de texto padrão, default, lá do Ubuntu, por exemplo. Né? Então aqui ele vai abrir diretamente na linha no terminal, né? Utilizando um editor de texto nativo do terminal chamado VIM. A gente vai ver mais para frente como é que esse editor funciona. Ok, gente? Então, comandos básicos do Shell, que eu queria que vocês soubessem, só para a gente alinhar o conhecimento antes da gente ver coisas mais avançadas. Recomendo que vocês tentem recriar esse passo a passo, né? Testar mesmo esses comandos no computador de vocês. E aí, nas próximas aulas, né? A gente já vai considerar que a gente já sabe disso e vai partir para coisas mais avançadas. Ok, pessoal? Então, com esse vídeo, a gente encerra o conteúdo dessa semana. Na quinta-feira, a gente vai conversar para tirar dúvidas. Eu vou dar uma revisada nesses comandos, posso executar para vocês, né, remotamente, lá do Google Meet, mostrando a minha tela, para vocês verem como é que funcionam e também tirar as dúvidas de vocês. Então, um abraço e até o próximo vídeo.